A Revolução dos Bichos, capítulo 3. Como eles se esfaltaram e suaram para colher o feno, seus esforços foram recompensados, pois a colheita foi até maior do que tinham esperado. O trabalho, de vez em quando, se mostrou bem árduo. Os implementos agrícolas tinham sido projetados para os seres humanos, e não para animais. Assim, apesar dos esforços, nenhum animal foi capaz de usar ferramentas que exigiam ficar apoio só nas patas traseiras. Mas os porcos eram tão inteligentes que conseguiam pensar em modos de contornar todas as dificuldades. Quanto aos cavalos, conhecia cada centímetro do campo e dominavam o negócio de ceifar e agrupar muito melhor do que Jones e seus homens. Os porcos não trabalhavam diretamente, e sim dirigia e supervisionavam os demais. Com o conhecimento superior que tinha, era natural que assumisse a liderança. Box e Clover se atrelaram sozinho a acolhimento ou andocinho. Nem freio nem rédeas eram necessários nessa época, e claro, e teram voltas e mais voltas ao redor do campo, como um porco andando atrás e gritando: "Força aí, camarada!" Ou então: "Agora volta, camarada!" Conforme fosse o caso, todos os bichos, até o mais humilde, trabalhava para enfartar ou reunir o feno. Mesmo os patos, as galinhas labutaram o dia inteiro, sob o sol, carregando tufos miúdos. Os bichos, no final, terminaram a colheita em um prazo 2 dias mais curto do que James e seus homens. Além disso, era a maior colheita que a fazenda já tinha visto. Não houve nenhum desperdício. As galinhas, os patos, com os olhos afiados, haviam recolhido até o último graveto, e nenhum animal roubou nem mesmo uma bocada. Durante todo o verão, o trabalho na fazenda funcionou como um relógio. Os animais eram felizes como jamais tinham imaginado ser. Cada punhado de comida dava um prazer intenso. Agora que aquilo era verdadeiramente a comida deles, produzida por e para eles mesmos, não distribuída de modo mesquinho por dono regulante, como seres humanos, inúteis e parasitas, fora do caminho, sobraram mais comida para cada um, e havia mais lazer. Também, mesmo sendo os animais tão inexperientes, eles enfrentaram muitos obstáculos. Mais tarde naquele ano, por exemplo, quando chegou o momento de colher o milho, precisavam bisotear a moda antiga e sobrar a casca. Uma vez que a fazenda não possuía máquina de debulhar, mas os porcos, com sua inteligência, e Box, com seus músculos tremendos, sempre conseguiam resolver problemas. Todos admiravam Box, que já trabalhava duro mesmo nos tempos de Jones, mas agora era como 3 cavalos em um. Havia dias em que todo o trabalho da fazenda parecia depender de seus poderosos ombros. Desde cedo até a noite, ele empurrava e puxava sempre no lugar onde o trabalho era mais árduo. Tinha feito o acordo com dos galos, para que o chamasse todas as manhãs, meia hora antes dos animais, e realizar algum serviço voluntário, onde quer que lhe aparecesse mais necessário. Antes que o dia normal do trabalho começasse, para todos os problemas, todos os reversos, sua resposta era: "Vou trabalhar mais ainda", o que ele adotou como lema pessoal. Mas todos trabalhavam conforme sua capacidade. As galinhas e os patos, por exemplo, salvaram 5 baldes de milho ao juntar os grãos empanhados. Ninguém roubava, ninguém resmungava. A respeito da ração, as brigas e mordidas e o ciúme, eventos cotidianos nos velhos tempos, tinha quase sumido. Ninguém se esquivava, ou quase ninguém. Molly, verdade seja dita, não era muito boa em acordar cedo, costumava abandonar o trabalho antes da hora.
alegando ter uma pedra entalada no casco. E o comportamento da gata era tanto peculiar. Logo se percebeu que sempre que havia trabalho a ser feito, ela nunca podia ser encontrada. Desaparecia por longas horas e reaparecia na hora das refeições, ao fim do dia. Quando o trabalho estava terminando, como se nada tivesse acontecido, mas sempre apresentava desculpas excelentes e ronronava com tanto afeto que era impossível não acreditar em suas boas intenções. O velho Benjamin, o burro, parecia não ter mudado nada desde a evolução. Realizava o trabalho do mesmo modo, lendo e obstinando da época de Jones, nunca se esquivando, mas também nunca se oferecendo para uma tarefa extra. Sobre a revolução e suas consequências, ele não manifestava opinião. Quando lhe perguntava se ele não era mais feliz agora que Jones tinha ido embora, dizia apenas: burro vivem bastante. Nenhum de vocês jamais viu um burro morto. E os outros precisavam se dar mais satisfeitos com essa resposta cifrada. Aos domingos, não se trabalhava. O café da manhã era uma hora mais tarde do que o habitual, e depois dele ocorria uma cerimônia que era respeitada todas as semanas sem falta. Primeiro, a Esteva tinha encontrado na sala dos arreios numa velha toalha de mesa da senhora Jones de tecido verde e nela pintado de branco. Num casque em um chifre era içada no mastro, no jardim da sede todos os domingos de manhã. A bandeira era verde. João tinha explicado para representar os campos verdadeiros da Inglaterra, ao passo que o caso e os chifres significavam a República dos Animais, que surgiram quando a raça humana fosse finalmente derrubada. Depois do hasteamento da bandeira, os animais marchavam até a grande celeira para uma Assembleia Geral, conhecida como reunião. Ali o trabalho da semana seguia era planejando e proposta, apresentadas e debatidas. Era sempre os porcos que apresentavam as propostas. Outros animais entendiam como votar, mas nunca conseguiam pensar sozinhos em nenhuma sugestão. Chauvel e Napoleão eram de longe os mais ativos nos debates, mas os demais logo perceberam que aqueles dois nunca estavam de acordo. Qualquer sugestão que um fizesse, era certo que o outro seria contra. Mesmo quando se decidiu separar o pequeno pasto atrás do pomar como casca de repouso para os animais aposentados. Uma coisa que em si mesma nada tinha de controvérsia. Houve uma discussão acalorada sobre a ideia adequada para a aposentadoria de cada classe animal. A reunião sempre terminava com o canto de animais da Inglaterra, e a tarde era dedicada à recreação. Os porcos haviam reservado a sala dos arreios como escritório. Ali à noite estudavam carpintaria, ferraria e outras artes necessárias em livros que tinha trazido da sede. Chauvel também se ocupou de organizar os outros bichos no que ele chamou de comitês animais. Era infatigável nessa função. Formou o comitê de produção dos ovos para as galinhas da Liga das Caudas Limpas. Para as vacas, o comitê da reeducação dos camaradas Silver, cujo objetivo era domesticar ratos e coelhos. O movimento da lã mais branca para as ovelhas e diversos outros, além de instituir aulas de leitura e escrita. No geral, esses projetos foram um fracasso. A tentativa de domesticar as criaturas silvestres, por exemplo, falhou.
quase de imediato. Elas continuaram a se comportar como antes e quando tratadas como generosidade, simplesmente tiravam vantagem disso. Agatha se juntou ao comitê de reeducação e foi muito ativa por alguns dias. Foi vista em certa ocasião sentada de um detalhado, conversando com pardais, um pouco além de seu alcance. Dizia a eles que todos os animais eram camaradas. Agora que qualquer pardal que assim quisesse poderia se aproximar e surgiu em sua pata, mas os pardais mantinham distância. As aulas de leitura e escrita, por outro lado, foram com sucesso estrondoso. No outono, quase todos os animais da fazenda estavam alfabetizados em algum grau. Quando aos porcos já sabiam ler e escrever perfeitamente, os cachorros aprenderam a ler bastante bem, mas não estavam interessados em ler nada além dos 7 mandamentos. Muriel, a cabra, conseguia ler um pouco melhor do que os cachorros, e às vezes à noite lia para os outros alguns fragmentos de jornais encontrados na pilha de lixo. Benjamin conseguia ler tão bem quanto qualquer porco, mas nunca praticava essa habilidade. Até onde ele sabia, costumava dizer, não havia nada que valesse a pena ser lido. Clove aprendeu o alfabeto inteiro, mas não conseguia formar palavra. Box não conseguia ir além da letra D. Era capaz de desenhar A, B, C e D com o grande casco, mas depois ficava encarando as letras. Com as orelhas para trás, algumas vezes balançava o topete, tentando com todas as forças se lembrar do que vinha depois, sem nunca conseguir. Em diversas ocasiões, chegou a escrever as letras E, F, G, H, mas quando as aprendia, descobria ter desaprendido A, B, C, D. Por fim, decidiu se satisfazer com as primeiras 4 letras e costumava escrevê-las 1 ou 2 vezes todos os dias para refrescar a memória. Molly se recusou a aprender qualquer letra além das que formavam seu nome. Ela desenhava as letras em caprichados arranjos de graveto e depois os desenrolava como uma flor, ou 2 andava ao redor, admirando o resultado. Nenhum dos outros animais da fazenda conseguia ir além da letra A. Descobriu-se também que os bichos mais limitados, como as ovelhas, as galinhas e os patos, eram incapazes de saber os 7 mandamentos de cor. Após muito refletir, Schwartz declarou que os 7 mandamentos poderiam de fato ser reduzidos a uma única máxima: 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Isso, ele disse, contido o princípio essencial do animalismo. Qualquer um que compreendesse totalmente aquela frase estaria a salvo da influência humana. Os pássaros, no começo, protestaram, pois pareciam-lhe que também tinham 2 pernas, mas Schober provou que eles não eram assim. A asa de uma ave, camarada, é um órgão de propulsão e não de manipulação. Portanto, deve ser considerado uma perna. A marca distintiva do homem é a mão, o instrumento com o qual ele executava todas as suas maldades. Os pássaros não entenderam as palavras compridas que Schober usou,
mas aceitaram a explicação. E os bichos mais humildes se puseram a decorar a nova máxima: 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Foi escrito na parede dos fundos do celeiro. Acima dos 7 mandamentos em letras maiores. Desde que aprenderam de cor, as ovelhas desenvolveram uma grande afeição por esta máxima e muitas vezes, enquanto estavam no campo, começavam a balir. 4 pernas bom, 2 pernas ruim. 4 pernas bom, 2 pernas ruim. E assim ficavam por horas a fio, sem nunca se cansar. Napoleão nunca se interessava pelos comitês de show. Dizia que a educação do jovem era mais importante do que qualquer coisa que pudesse ser feita por aquele que já era adulto. Aconteceu que tanto Jesse quanto Blue haviam dito filhotes. Pouco depois da colheita do feno, juntas pariram 9 robustos cãozinhos. Assim que foram se desmandando, Napoleão os tirou das mães, dizendo que seria o responsável pela educação deles. Levou-os para o sótão, que só podia ser alcançado por meio de uma escada na sala dos arreios, e lá os manteve em tal isolamento que o restante dos animais depressa esqueceu que eles existiam. O mistério do leite desaparecido logo se esclareceu. Estava sendo misturado todos os dias à ração dos porcos. As primeiras maçãs já amadureciam, e o solo do pomar cobria-se de frutos, derrubando pelo vento. Os animais, presumindo que as maçãs seriam, é claro, repartidas igualmente. Um dia, porém, veio a ordem para que todos os frutos caídos fossem recolhidos e levados à sala dos arreios para o consumo dos porcos. Alguns animais resmungando um pouco, mas foi inútil. Todos os porcos estavam em total acordo quanto a este ponto. Até Shaw e Napoleão sequer foi despachado. Para fornecer as devidas explicações aos demais. Camaradas, ele gritou, vocês não pensam. Espero que nós, porcos, estamos fazendo isso é um espírito de egoísmo e privilégio. Muitos de nós nem gostam de leite e maçã. Eu mesmo não gosto. Nosso único objetivo ao pegar esses itens é preservar a nossa saúde. Leite e maçã, isso foi provado pela ciência, camaradas. Contém substâncias absolutamente necessárias ao bem-estar de um porco, por nós porcos. Somos trabalhadores mentais. Todo o gerenciamento e organização dessa fazenda depende de nós. Dia e noite, nós cuidamos do seu bem-estar. E vocês que tomamos aquele leite e comemos aquelas maçãs. Vocês conseguem imaginar o que aconteceria se falhasse em nosso dever? Jones iria voltar. Sim, o Jones iria voltar. Com certeza, camaradas. Sequer gritou, quase implorando, saltitando de um lado para o outro e agitando o rabicó. Com certeza não há ninguém entre você que queira ver o Jones de volta. Bem, se havia uma coisa da qual todos os animais estavam completamente seguros, era que não queria a volta de Jones. Quando as coisas foram mostradas sobre esse ângulo, eles nada mais tiveram a dizer. A importância de manter os porcos com a boa saúde era demais óbvia. Dessa forma, ficou acordando sem mais discussões que o leite e as maçãs caídas, e também a safra principal de maçãs, quando elas amadurecem, deveriam ser
reservadas apenas para os porcos.